A manhã de 11 de setembro de 2001 começou como qualquer outra terça-feira em Nova York. O céu sobre Manhattan apresentava um azul límpido, quase clínico, daqueles que prometem um dia produtivo e sem sobressaltos. Você caminha pelas ruas próximas ao complexo do World Trade Center, sentindo o ritmo acelerado da cidade pulsando em seus pés. O café em sua mão ainda exala o calor reconfortante, e o barulho dos táxis amarelos compõe a trilha sonora habitual de uma metrópole que nunca descansa. Se você gosta de vivenciar a história em cada detalhe, inscreva-se no canal, pois hoje vamos caminhar juntos por um momento que congelou o tempo. Você não sabe ainda, mas a rotina que você conhece está prestes a ser substituída por algo que nenhum mapa ou planejamento poderia prever. O primeiro sinal não é um som, mas uma mudança na temperatura do ambiente. Uma espécie de eletricidade estática que parece pairar sobre as calçadas. Você percebe pessoas parando subitamente. Elas não estão apenas caminhando mais devagar, estão erguendo o rosto em direção ao topo das torres, onde o reflexo do sol brilha com uma intensidade incomum. Há um silêncio estranho que começa a se espalhar, rompendo o ruído urbano. O trânsito de veículos continua, mas o fluxo de pedestres se altera. Alguns apontam para cima, outros seguram seus celulares com as mãos trêmulas, como se o aparelho fosse algo estranho que eles não sabem mais como operar. Você para também. O ar parece mais espesso, carregado de uma tensão que você ainda não consegue definir ou nomear. Você olha para cima e, por um breve segundo, o seu cérebro tenta processar uma imagem que não faz sentido. O contorno de uma das torres parece ter sido esculpido pelo caos, com uma fumaça densa e escura começando a se desenrolar como uma fita vinda do nada. A confusão é o seu primeiro companheiro de jornada. Ninguém ao seu redor grita imediatamente. É como se o mundo tivesse entrado em um estágio de choque coletivo. Você ouve murmúrios, perguntas sobre o que teria acontecido, teorias que surgem e morrem em poucos segundos. O som de sirenes começa a subir pelos desfiladeiros de vidro e aço, um uivo constante que ganha força, mas que parece distante, quase como se viesse de outro mundo. Você caminha um pouco mais, movido por uma curiosidade mórbida e por um instinto primitivo de entender o perigo. As pessoas começam a sair dos prédios de escritórios, confundindo-se com o fluxo de quem tenta chegar ao trabalho. Há uma desordem nas direções. Alguns correm para longe do complexo, outros correm em direção a ele, movidos por uma necessidade compulsiva de ver, de confirmar, de testemunhar. A sua respiração fica curta. O ar começa a mudar de cheiro, trazendo um odor metálico e seco, algo que faz a sua garganta arranhar levemente. De repente, o céu, que antes era de um azul perfeito, começa a ser pontuado por papéis que caem como confetes cinzentos, dançando em correntes de vento que você não sente. É um contraste surreal. Você vê executivos de gravata frouxa, homens e mulheres carregando pastas, todos parados, observando o céu com uma expressão de descrença absoluta. É nesse momento que a gravidade da situação começa a se infiltrar nas suas camadas mais profundas. Você percebe que aquela não é uma falha técnica, nem um acidente cotidiano. Existe uma urgência nas sirenes, algo que soa mais desesperado, mais final. A multidão, antes composta por indivíduos isolados e apressados, começa a se transformar em uma massa única, um organismo que respira medo e incerteza. Você sente o impacto das decisões tomadas naquele instante, ficar para olhar ou correr para o metrô. O instinto diz para sair, mas a mente quer entender. Você observa alguém ao seu lado, um estranho cujos olhos encontram os seus. Não há palavras trocadas, apenas o reconhecimento mútuo de que algo fundamental quebrou. O barulho lá em cima torna-se mais intenso, um estalo constante que lembra o som de metal sendo torcido ou vidro sendo triturado em escalas monumentais.
Você tenta entender a origem do barulho, mas a visão é bloqueada pelos arranha-céus que formam o horizonte. A poeira começa a descer como uma neve suja, cobrindo os ombros das pessoas, os telhados dos carros parados e as janelas das lojas. Você toca o seu próprio rosto e sente o grão fino da fuligem. A temperatura parece ter caído, ou talvez seja apenas o suor frio que brota na sua nuca. Você tenta ligar para alguém, mas o sinal oscila e desaparece, deixando-o isolado em meio a uma multidão de milhares. A pressão atmosférica parece mudar. Há um som surdo, uma vibração que você sente na sola dos pés, subindo pelas pernas antes mesmo de chegar aos seus ouvidos. É um estrondo profundo, telúrico. As pessoas começam a se mover em uníssono, um movimento de recuo instintivo. Onde antes havia o silêncio atônito, agora há um clamor de vozes, gritos abafados e o som de pés batendo freneticamente no concreto. Você olha para trás e vê uma nuvem gigantesca, uma avalanche de poeira e detritos que começa a engolir a rua, transformando o dia ensolarado em uma penumbra cinzenta. A visibilidade cai drasticamente. Você está no meio da nuvem. A respiração torna-se um desafio. O ar está denso, quase sólido, preenchendo seus pulmões com o peso de uma tragédia que ainda não tem nome. Você não pensa em fugir por estratégia, mas pela pura necessidade de encontrar oxigênio. A corrida não é coordenada. Você empurra, é empurrado, tropeça, levanta-se, enquanto o mundo ao redor se torna irreconhecível. As vitrines das lojas, antes brilhantes e convidativas, agora estão cobertas pela poeira que parece ter apagado a identidade de cada prédio. Você vê pessoas caídas, não apenas feridas, mas paralisadas pela magnitude do que acabaram de testemunhar. O silêncio que se segue ao estrondo é mais aterrorizante do que o próprio barulho. É um silêncio de fim de mundo, quebrado apenas pela tosse coletiva e pelo som distante de passos que fogem. Você sente o desespero crescente, não apenas pelo que está acontecendo fisicamente, mas pela percepção clara de que a segurança da normalidade foi dizimada. Cada passo que você dá é uma luta contra a inércia do medo. Você se abriga em uma entrada, tentando limpar os olhos, sentindo a ardência da poeira. Olhando através da névoa cinzenta, você vê formas vultosas, pessoas cobertas de branco, caminhando como fantasmas em um cenário pós-apocalíptico. Não há tecnologia, não há notícias, não há orientação. O seu mundo se reduziu ao espaço que você consegue ver ao redor, alguns metros de concreto e o terror de não saber o que virá a seguir. A sensação de presença é esmagadora. Você não está apenas assistindo a um evento histórico. Você está sendo moldado por ele, sendo transformado pela perda de um ponto de referência que, poucas horas antes, era um pilar de estabilidade na sua vida urbana. Conforme a poeira baixa lentamente, revelando a destruição de uma escala impossível, você percebe que a sua vida foi dividida em duas metades, o antes e o depois. A experiência é uma marca indelével, uma cicatriz invisível que você levará em cada decisão, em cada olhar para o céu, em cada momento em que a rotina tentar se impor novamente. Não se trata apenas da destruição de prédios, mas da quebra de uma percepção de imortalidade que todos nós, inocentemente, carregamos. Você caminha pelas ruas com os pés pesados, deixando para trás a poeira de um mundo que não existe mais. O ar ainda está carregado de um peso que não se dissipa tão cedo. Quando você chegar em casa, se conseguir chegar, o silêncio do seu apartamento parecerá diferente. O mundo lá fora continua, mas ele é, essencialmente, um estranho. A história não é feita apenas de grandes datas ou batalhas distantes contadas em livros. A história é feita desses momentos, desses encontros fortuitos com o inimaginável, onde a sua vida encontra o destino da coletividade.
Se este relato te fez sentir o peso e a imensidão desse momento, se você compreendeu a fragilidade da nossa existência narrada aqui, reflita sobre como pequenos detalhes mudam o curso de tudo. E não esqueça de se inscrever para caminhar conosco pelos próximos eventos que moldaram a nossa realidade. A fragilidade é o que nos conecta e a história é o que nos ensina a nunca esquecer. Deixe seu comentário sobre qual acontecimento histórico você gostaria de experienciar através dessa imersão e compartilhe esse vídeo para que a memória desses eventos continue sendo preservada, garantindo que o impacto humano por trás dos fatos nunca seja esquecido.